Só lembrando, os senhores já sabem, mas os fatores prognósticos da paciente com câncer de endométrio é o principal fator que nós temos que considerar quando nós vamos falar de linfadenectomia nessas pacientes. Então, lembrando que as pacientes de baixo risco, em geral, são as pacientes que, como eu falei na outra aula, têm o antecedente já da hiperplasia endometrial. Então, são as pacientes que têm um hiperestrogenismo, uma obesidade, uma dislipidemia. É o mais comum, são as pacientes que têm mais, é o tipo de câncer de endométrio mais comum. O tipo histológico endometrióide, bem ou moderadamente diferenciado, com pouca invasão miometrial, sem metástase linfonodal e sem o subtipo papilífero ou seroso, ou células claras. E que são tumores com alta sensibilidade aos progestágenos, justamente porque eles vêm da hiperplasia endometrial e com uma ótima sobrevida em 5 anos. Diferente das pacientes de alto risco, que são as pacientes que normalmente têm idade mais avançada, a raça negra está mais associada ao tipo histológico seroso, que é um pior prognóstico, pouco diferenciado, invasão miometrial profunda, linfonodos positivos. Então, são as pacientes que têm um pior prognóstico e, obviamente, daí uma sobrevida em 5 anos menor. Lembrando do estadiamento do câncer de endométrio, o estádio 1 é o restrito ao corpo uterino, então são as pacientes que têm, a gente subdivide em invasão miometrial menos que 50% ou mais que 50%. O estádio 2, em que tem um comprometimento do estroma do colo do útero. O estadio 3, em que você tem um comprometimento de anexos ou de serose uterina, ou do paramétrio, que é o ligamento que tem lateral ao colo do útero, ou linfonodal. E o estadio 4, que são os órgãos anexos, bexiga e reto, e as metástases a distâncias, como linfonodo inguinal, linfonodo na área do tórax, ou metástase pulmonar parenquimatosa hepática. Bom, por que a gente tem que considerar e discutir a radicalidade dessa cirurgia e a linfadenectomia nessas pacientes? Então, lembrando que a maioria vão ser as pacientes com o tipo de baixo risco, são as pacientes obesas, elas vão ter um bom prognóstico em geral, devido ao diagnóstico precoce. Então, a maioria dessas pacientes desenvolve o sangramento uterino pós-menopausa, já procuram o seu ginecologista e você consegue diagnosticar precocemente. Então, são pacientes obesas, com síndrome metabólicas e que a abordagem cirúrgica tem mais riscos. Inclusive, a maioria dessas pacientes vai falecer por outras causas que não o câncer. Vão falecer devido aos seus problemas de saúde, a pressão alta, a obesidade. Mas nós sabemos que o comprometimento linfonodal ele tem um impacto importante na sobrevida dessas pacientes. Então, as pacientes que têm o estadio 1, que é o restrito ao útero, têm uma sobrevida em torno de até 95%, e quando tem linfonodo paraótico, isso pode cair para até 40%. Então, você descobrir que a paciente tem linfonodo positivo, vai te dar informações sobre o prognóstico dessa paciente. Então, você vai conseguir conversar com ela sobre a chance de cura, sobre o que ela precisa planejar e, principalmente, a necessidade de você fazer um tratamento além da cirurgia. Sabe que nessas pacientes só a cirurgia não é suficiente para a cura. Você vai ter que fazer uma radioterapia, uma quimioterapia. E alguns trabalhos estão discutindo se teria um papel terapêutico você retirar esses linfonodos. Se você aumenta a chance de cura dessas pacientes, você retirá-los. Não só descobrir se eles são positivos, mas retirar teria um papel importante no tratamento. E a discussão que nós temos que fazer, que justamente aumenta muito a morbidade da cirurgia. Então, naquelas pacientes de baixo risco, tem já bastante trabalhos, a maioria retrospectivo mesmo, mas que mostrou que a linfadenectomia não teve um ganho de sobrevida nessas pacientes. Então, a paciente com invasão miometrial superficial, paciente com tumores bem diferenciados, você agregar a linfadenectomia só aumenta os riscos e não tem ganho de sobrevida. Você vê que o P, não estatístico, não teve significância estatística nesses trabalhos. E daí a pergunta que todo mundo se faz é, se o principal papel da linfadenectomia é a gente descobrir se essa paciente tem metástase ou não, não basta fazer um exame de imagem, uma tomografia, um PET para descobrir? Os trabalhos mostraram que nenhuma modalidade diagnóstica consegue substituir o estadiamento cirúrgico.
Então, você ter uma tomografia, um PET negativo, não quer dizer que essa paciente não vai ter linfonodo metastático, linfonodo com câncer. Ele tem um papel o contrário, em pacientes que a gente sabe que é baixo risco, que você não faria linfadenectomia normalmente, mas que mostra algum linfonodo suspeito e você faz justamente porque você fez esse exame e detectou. Bom, e a avaliação intraoperatória? Nós sabemos que é comum fazer a congelação no câncer de endométrio, mostrou também que ela também tem limitações. O tipo histológico é subestimado na congelação, ou seja, o patologista acha que é mais diferenciado do que ele realmente é, ou ele não detecta alguma área que é um adenocarcinoma seroso ou células claras em até 28% das pacientes. No anátomo patológico final, você consegue identificar que essa paciente tinha, sim, risco de linfonodo positivo. E a invasão miometrial também é subestimada em até 20% dessas pacientes na congelação. E lembrando que 30% das metástases linfonodais, menos de 30% vão ser detectadas macroscopicamente, então o cirurgião palpar, o cirurgião tentar ver se ela tem linfonodo positivo sem ressecar também não é suficiente. E aqui a causa, o motivo dos exames de imagem serem tão limitados, que 47% dos linfonodos metastáticos têm menos que 1 centímetro, e nisso passa desapercebido nos exames de imagem. Esse estudo, é o GeoG99, mostrou que 25% das pacientes com linfonodo positivo elas não seriam submetidas à linfadenectomia, se baseando nos fatores de risco que a gente já discutiu no começo. Então, a linfadenectomia é um tema muito controverso, realmente, no câncer de endométrio. A gente saber em que paciente você ser mais agressivo, a ciência ainda não respondeu. Bom, esses trabalhos aqui são todos trabalhos retrospectivos que mostraram um ganho de sobrevida nas pacientes que foram submetidas à linfadenectomia. Então, as pacientes que fizeram a linfadenectomia viveram mais do que as que não fizeram. Só que, como é um trabalho retrospectivo, a gente não consegue já assumir que isso deve ser feito de rotina. E, em relação à amostragem, tem cirurgião que só pega um ou outro linfonodo, em relação a retirar todos os linfonodos. Esses trabalhos mostraram que o número de linfonodos ressecados, ou seja, quanto mais você retira os linfonodos, aumentaria a sobrevida das pacientes. Então, você só tirar um ou outro linfonodo, a princípio, não serve para nada. Se você resolve fazer, você tem que fazer a linfadenectomia sistemática. Daí, finalmente, apareceu um estudo prospectivo randomizado, que é o ASTEC, que falou, agora vamos responder para vocês se a linfadenectomia tem que ser realizada nas pacientes ou não. Ele pegou as pacientes, presumidamente, estadio 1, pelos exames de imagem, então, presumidamente, só com câncer no útero, e randomizou para histerectomia, salpingoforectomia bilateral ou linfadenectomia pélvica. E não mostrou nenhuma diferença de sobrevida nos dois grupos, das pacientes que foram submetidas à linfadenectomia e as que não foram. Qual o porém desse estudo? Como é pequeno, desculpa. A gente ainda considera que ele não respondeu essa pergunta, porque ele teve alguns erros como ele foi bolado. Primeiro, o principal é a dupla randomização dele. Randomizavam as pacientes para cirurgia, para linfadenectomia ou não, mas também randomizavam para fazer adjuvância com radioterapia ou não. Então, nisso, nós não conseguimos saber se não teve diferença porque fez ou não a linfadenectomia ou porque fez ou não a radioterapia depois. E, além disso, ele teve vários erros como violação de protocolo, então pacientes que eram para ser submetidas à linfadenectomia não foram e vice-versa. O número de linfonodos médio que foi ressecado é 12, que é considerado baixo, e 35% das pacientes tinham menos de 9 linfonodos ressecados. Então, se questionou se essas pacientes foram realmente submetidas a uma linfadenectomia sistemática. Além disso, acham que pode ter tido um viés, que nós falamos, na seleção dessas pacientes, porque depois, no anátomo final, viram que a maioria era estadio 1A, ou seja, menos de 50% de invasão do miométrio, então a maioria eram realmente pacientes de baixo risco, poucas pacientes tinham subtipo histológico mais agressivos, e nisso, óbvio, teve um número baixo de linfonodos positivos, só 9% no estudo. Então, acham que não
é possível, com esse estudo, responder a essa pergunta por causa dessas críticas todas que foram feitas. E em relação a fazer a linfadenectomia pélvica ou pélvica e paraórtica? Esse é o estudo CEPAL, esse é um estudo retrospectivo também, um coorte, e que viu que teve diferença. As pacientes que fizeram só linfadenectomia pélvica viveram menos dos que as fizeram pélvica e paraórtica. E tem vários outros estudos que mostraram que quando a paciente tem linfonodo pélvico positivo, a chance dela ter linfonodo paraórtico positivo é bastante alta. Vocês podem ver aqui também o número de linfonodo. Quando a paciente tem o linfonodo pélvico positivo, até 31% pode ter linfonodo paraórtico positivo também. E em relação a fazer a outra dúvida, vocês veem que é um assunto que tem várias dúvidas, várias controvérsias. Muitos cirurgiões fazem a linfadenectomia até a mesentéria, a artéria mesentérica inferior, e muitos fazem até a veia renal esquerda. Não se sabe até que altura você tem que fazer. Esse trabalho da Mayo Clinic, do Mariano, mostrou que 46% das pacientes que têm linfonodo paraórtico positivo, eles vão estar acima da artéria mesentérica inferior. Então, os trabalhos têm mostrado que, se você resolve fazer o paraórtico, o ideal é você ir acima da mesentérica e até a renal. A outra alternativa que nós temos hoje em dia é a pesquisa de linfonodo sentinela. O principal estudo é o Sentiendo, em que mostrou que a pesquisa de linfonodo sentinela ela tem uma acurácia satisfatória nas pacientes de risco baixo e intermediário, mas não substitui a linfadenectomia sistemática nas pacientes de alto risco. Então, ela é uma alternativa menos mórbida em relação à linfadenectomia sistemática nas pacientes de baixo e risco intermediário. Esse aqui é um estudo clássico do Dr. Burrustum, do Memorial Sloan Kettering, em Nova York. É o médico que tem mais casuística com linfonodo sentinela, inclusive no hospital, eu tive a oportunidade de ficar um mês lá, é rotina, eles só fazem linfonodo sentinela, eles não fazem sistemático em mais ninguém. Ele conseguiu avaliar bem quais são os principais locais de metástase linfonodal no câncer de endométrio. Nós vemos que ela tem dois padrões de disseminação, que é pelo parametrial, que vão ser os linfonodos pélvicos, mas também pelos vasos gonadais, que daí sim dão os linfonodos paraórticos, inclusive às vezes com linfonodo paraórtico isolado. A paciente não tem linfonodo pélvico positivo e tem um paraórtico positivo. Esse aqui é um vídeo do Dr. Leblanc, deixa eu ver se eu consigo, que mostra a técnica do linfonodo sentinela. Então, você traciona o colo com uma pinça de Posey e você injeta, isso aqui é uma agulha de RAC, mas você pode fazer com uma agulha normal também, superficial, 1 ml de azul patente, e profundo também 1 ml. Existem duas técnicas, a que mais tem sido feita é essa, as 3 e as 9, mas você pode também fazer as 12 e as 6. Mas então você faz superficial 1 milímetro e depois de meio a 1 centímetro profundo. Vou pôr para frente. Eu não consigo pôr para frente. Desculpa, deixa eu... Bom, se alguém quiser esse vídeo, eu posso mostrar depois, que eu também estou passando um pouco do horário. Só as conclusões, então, que nós temos sobre a linfadenectomia é que o que se sabe hoje em dia? Que o status é muito importante no prognóstico da paciente, vai influenciar na indicação de adjuvância após a cirurgia, mas o impacto da linfadenectomia nos desfechos oncológicos ainda precisa de comprovação científica, e o que parece é que beneficia as pacientes de alto risco. E se optar por realizar, o ideal é fazer pélvica e paraórtica, fazer só a pélvica, você diminui a sobrevida da sua paciente, e a avaliação pré- e intraoperatória é insuficiente para o diagnóstico de metástase linfonodal, e a pesquisa de linfonodo sentinela ela pode ser a resposta em pacientes de risco baixo e intermediário. Vou passar para a próxima, agora chegou a parte fácil, que é o porquê usar a cirurgia minimamente invasiva no câncer de endométrio. Isso sim, hoje nós temos bastante evidência de que é melhor para as pacientes. Eu vou mostrar para vocês por quê. A cirurgia minimamente invasiva, então a laparoscopia
clássica ou a cirurgia robótica, ela está associada a uma menor perda sanguínea, menor formação de aderências, menor dor e cicatrizes, então tem a parte estética também. Tempo de internação, a paciente está indo sozinha, tem um retorno às atividades, às atividades habituais dela mais rápido. Então, essa paciente, em termos de economicamente falando, ela volta a trabalhar mais rápido, diminui o tempo para ela fazer adjuvância. Então, nas pacientes que precisam fazer uma radioterapia, uma quimioterapia após, ela consegue iniciar mais rápido, tem menos complicações pós-operatórias. E, apesar de todo mundo achar que os custos são maiores, na verdade, os trabalhos mostraram que pode diminuir os custos justamente porque a paciente fica menos tempo internada, ela usa menos antibióticos, usa menos medicação para dor e volta a trabalhar mais rápido. Bom, o emprego da laparoscopia na oncologia, tem muita gente que questiona, mas já é uma coisa antiga na literatura, começou na década de 90, a descrição da técnica e série de casos, e já está na fase de a gente fazer revisão e meta-análise desses estudos. Então, é a realidade. A gente usar minimamente invasivo em oncologia é a realidade e é uma coisa que se tem feito. Bom, evidências no câncer de endométrio é o que mais tem dos cânceres ginecológicos. O principal estudo que eu quis trazer para vocês, que é o LAP2, é um estudo bem grande, com 2.616 mulheres, que randomizou paciente para laparotomia e laparoscopia, e a análise estatística desse estudo era realmente para a intenção de tratamento inicial. Então, para você ver se conseguia fazer a cirurgia e quais as complicações que tinham no estadiamento cirúrgico, na cirurgia em si. E o que foi visto é que o tempo cirúrgico da laparoscopia foi maior, as complicações intraoperatórias, aqui parece maior, mas estatisticamente não foi significativo, então foi igual da laparoscopia e laparotomia, mas as complicações pós-operatórias foram maior na laparotomia, o P simplesmente estatístico, um tempo de internação menor e o o mesmo número de linfonodos pélvicos e paraórticos ressecados, não teve mudança. Então, a conclusão que esse autor chegou é que ela é segura, é factível, e em termos de desfechos a curto prazo, ela é melhor, porque a paciente tinha menos complicação pós-operatória. Lembrando que são as pacientes obesas, são as pacientes diabéticas, que se você faz uma laparotomia, eventualmente quando você quer fazer uma linfadenectomia paraórtica, assim, fazer uma chifopúbica, ela vai ter deiscência de ferida operatória, infecção de ferida operatória. Então, as complicações a curto prazo foram menores na laparoscopia e tem menor tempo de internação pós-operatório. E, mais tarde, eles fizeram a avaliação dos desfechos oncológicos das pacientes desse estudo. E o que eles viram? Que não teve diferença em recidiva e sobrevida global nas pacientes que foram submetidas ao tratamento por laparoscopia ou laparotomia. Então, a conclusão que o estudo chegou é que ela é segura, ela tem menos complicações a curto prazo e em desfechos oncológicos ela é igual à cirurgia laparotômica. Esse é um estudo, uma meta-análise de 4 estudos que também mostrou a mesma coisa, que não teve diferença sobre desfechos oncológicos, número de linfonodos e complicações intraoperatórias não teve diferença, mas com a laparoscopia com maior tempo cirúrgico, a gente sabe que tecnicamente é mais difícil, com uma menor perda sanguínea e menores complicações pós-operatórias, que os resultados da meta-análise. Aqui, só para vocês verem, é uma linfadenectomia pélvica do nosso serviço, por laparoscopia. Então, é totalmente factível, se você tem um treinamento, você consegue fazer essa cirurgia num tempo curto. A atual média do nosso serviço da linfadenectomia pélvica bilateral é em torno de 23 minutos, quando é o titular fazendo. Quando é o residente, óbvio que isso aumenta bastante, mas você consegue fazer num tempo rápido depois de uma curva de aprendizado que você atinge a sua curva. Vou passar também para frente que eu estou atrasada.
Então, as conclusões que nós chegamos em relação à cirurgia minimamente invasiva no câncer de endométrio é que ela é melhor para o paciente, porque ela é segura, ela tem resultados oncológicos semelhantes à laparotomia, a qualidade de vida é melhor nos primeiros 6 meses, porque a paciente tem menos complicação pós-operatória, e uma menor morbidade e um menor tempo para adjuvância poderia ser até superior à via laparotômica, isso não está comprovado, mas é uma coisa que a gente que trabalha com isso pensa, que em termos oncológicos, pela paciente conseguir começar a quimioterapia, começar a radioterapia mais rápido, poderia ter um impacto até mais positivo do que a laparotomia em si. A laparoscopia desanima muita gente, a curva de aprendizado é longa, ainda mais quando você já tem a prática de fazer laparotomia, é difícil você voltar à fase de aprendizado, mas essa aqui é uma frase da Audrey Hepburn, que a doutora Audrey sempre põe nas aulas e eu quis manter, em homenagem a ela, mas que nada é impossível e que quando você mostra que aquilo é melhor para a sua paciente, vale a pena você passar por todas as dificuldades de uma nova curva de aprendizado para oferecer o melhor para a sua paciente. E só divulgar para vocês os 2 eventos que nós vamos participar, que é o Congresso de Ginecologia Oncológica do Hospital Albert Einstein, que vai ser agora 11 a 13 de agosto, e a Maratona de Cirurgias, que vai ser em Curitiba, no Hospital da doutora Audrey, Horácio Gartner, que vão ser feitas cirurgias ao vivo nesse período, 23 e 24 de setembro. Muito obrigada.